Em algum momento do passado, eu fiz um vídeo comentando sobre os 3 períodos da literatura produzida em território soviético, especialmente na Rússia, ao longo do século XX, com toda a sua efervescência, com toda a sua, digamos, pujança política e cultural. E o século XX foi bastante importante para a literatura russa porque foi ao longo dele que essa literatura se desvinculou daquilo que se produzia na Europa. Por isso, a literatura e a arte foram sendo, a partir desse momento, utilizadas como mais um dos inúmeros veículos de propaganda ideológica do socialismo. Então, em um primeiro momento, essa literatura se afastou do simbolismo e de toda aquela discussão estética advinda da emergência das vanguardas, né? Então a literatura ela deveria ter um compromisso marcadamente social e político, deixando de lado a ideia de uma arte não engajada ou de uma visão de arte como sendo meramente um procedimento. Mas é sempre bom ter em vista que, nesse mesmo momento, né, enquanto você tinha essa mudança na discussão sobre a função social da literatura, você também teve a emergência de uma linha teórica e crítica que se fixava justamente nessa ideia da literatura como um procedimento, que foi o formalismo, né? O formalismo russo, ele se opunha a toda essa discussão mais ideológica que estava sendo fomentada em termos, enfim, mais políticos na literatura do início do século XX, né? Por isso, então, essa estética que acabou sendo, digamos, institucionalmente eleita, nesse primeiro momento recebeu o nome de realismo socialista. Primeiro, porque essa estética acabava se afastando desses pressupostos aliados ou alinhados, enfim, às vanguardas, mas também porque essa estética se aproximava da ideologia soviética e ela recuperava uma tradição da escola realista que chegou ao ápice ali justamente em solo russo, quando nós pensamos em figuras como Dostoiévski e o Tolstói. Então, o realismo socialista, ele tinha uma tendência didática, porque havia esse compromisso ideológico, mas também tinha ali um apelo, um caráter absolutamente popular, porque na tradição da literatura realista, você tem a representação do proletário, a representação do camponês, e isso acaba sendo recuperado nesse primeiro momento ali, né, nessa literatura primeira que se foi articulando na União Soviética nessas primeiras décadas do século XX, né? Então, em um extremo, nós temos uma literatura que era produzida de maneira bastante alinhada ideologicamente aos interesses socialistas, e por isso essa literatura ficou conhecida como sendo a literatura soviética, que contava ali com muitos romances de formação justamente por conta desse caráter didático. E no outro extremo havia uma literatura que negava e esvaziava a mentalidade soviética ao, primeiro, se afastar ideológica e formalmente do que se produzia até então, e segundo, a usar elementos como a ironia, o experimentalismo e a fragmentação, que eram próprios ali de uma literatura mais modernista que veio com as vanguardas, né? E exatamente por conta desse distanciamento, esse segundo tipo de literatura ficou sendo chamado de literatura assoviética. Mas entre esses dois extremos se produziu também uma literatura que era contrária às ideologias socialistas, ou pelo menos contrária às metodologias socialistas, mas que, por outro lado, ainda apresentava os mesmos critérios de representação usados pelo realismo socialista dessa literatura soviética, né? Então, justamente por conta desse entrelugar onde esse terceiro tipo de literatura se encontra, ele foi chamado de literatura antissocialista, porque se opunha a algumas questões envolvendo ali a metodologia do partido, mas ao mesmo tempo se aproximava esteticamente de todo aquele discurso que endossava essa mesma metodologia ou que endossava essa mesma
ideologia. Esse caminho do meio ganhou bastante importância porque nele se desenvolveram predominantemente dois tipos de obras, né? Você tinha aquelas obras que flertavam com a sátira por meio do humor e da carnavalização, como acontece lá em O Mestre e Margarida, sobre o qual nós já conversamos em algum momento do passado. E você tinha também aquelas obras que se aproximavam da ficção científica e da distopia, como é o caso, por exemplo, de Nós, do Zamiatti. E me parece que, em muitos aspectos, É Difícil Ser Deus, que é um livro publicado em 1964 pelos irmãos Arkady e Boris Strugatsky, em muitos aspectos, É Difícil Ser Deus se aproxima bastante dessa literatura que é a literatura do meio, digamos, né? Que é essa literatura mais antissocialista, que se coloca entre a literatura socialista ou soviética e a literatura que é associalista ou assoviética. Então, por que eu acabo aproximando este livro aqui desse caminho do meio? Primeiro porque este daqui é um livro de ficção científica, por mais que não pareça sê-lo, né? Então, veja que aí você já tem uma primeira identificação, uma primeira aproximação com esse caminho do meio. Segundo, porque os autores aqui, eles não negam propriamente o socialismo, mas ainda assim acabam condenando a União Soviética e os métodos utilizados pelo governo para implementar a ideologia. Inclusive, isso acaba explicando o porquê de o livro não ter sido censurado quando de sua primeira publicação. Mas é preciso ter em mente também que a ficção científica aqui se configura de uma maneira pouco comum quando nós pensamos nesse tipo de obra, quando nós pensamos nesse subgênero da ficção. Porque sempre quando nós pensamos no gênero ficção científica, logo vem à mente uma narrativa que trata de um futuro distante, ultra tecnológico, cheio de inovações que podem parecer até um pouco distantes da nossa realidade e esse tipo de coisa. O que nós temos aqui, por outro lado, é uma ficção científica que olha não para o futuro, mas sim para o passado. E isso garante no mínimo dois efeitos narrativos. Primeiro, como o texto se aproxima de um passado historicamente reconhecível, que aqui é muito próximo da nossa Idade Média, fica fácil se acostumar com esse universo narrativo. E segundo, essa aproximação acaba criando um distanciamento temporal interessante, porque evidencia o que há de atrasado no presente que o aproxime daquele passado retratado. E no caso aqui de É Difícil Ser Deus, esse passado acaba, como eu já adiantei para vocês, se assemelhando ao período da Idade Média. E como eu também já adiantei, esse daqui é um livro que foi publicado originalmente em 1964 pelos irmãos Strugatsky, que são mais conhecidos do público leitor brasileiro por uma outra obra que é O Piquenique na Estrada, né, que foi publicada há uns 4 ou 5 anos, salvo erro. Mas enfim, e esse livro aqui então acompanha o Rumata, que é um historiador enviado a outro planeta chamado Arcanar, ou algo do tipo. E o Rumata ele foi enviado para esse outro planeta para observar e estudar aquela realidade social sem intervir diretamente ou intervindo o mínimo possível. O Rumata, então, é um dos 250 terráqueos enviados nessa missão, que só é possível porque a Terra se converteu em uma espécie de não-lugar, em uma espécie de utopia socialista, né? Tanto que Leningrado é chamada aqui de cidade encantada em alguns momentos. O problema é que o Rumata se depara com uma realidade social semelhante àquela que existia durante a Idade Média. E sendo ele historiador, isso vai ter um impacto muito interessante no modo como ele vai se comportar nessa configuração histórica e social que lhe é ao mesmo tempo desconhecida, porque afinal de contas ele é um estrangeiro ali naquele lugar, mas também é reconhecível porque, sendo ele historiador, ele já viu aquilo em algum momento dos seus estudos, né?
Então essa realidade aqui é marcada por ideais retrógrados, por uma política autoritária e repressiva, pelo obscurantismo, pela religiosidade extrema associada ao poder político, e por isso essa religião, na condição de aparelho ideológico do Estado, para falar lá junto com o Althusser, é uma das inúmeras ferramentas, ou pelo menos é a ferramenta mais eficaz para poder manter esse sistema de opressão. E daí existe um trecho aqui que me parece significativo, na página 26 dessa edição, que diz o seguinte: a língua do plebeu tem que saber o seu lugar. Deus não lhe deu a língua para divagar, mas para lamber a bota do seu senhor. Senhor este imposto ao plebeu desde o início dos tempos. Então veja que esse discurso religioso acaba amparando, acaba servindo de base para a perpetuação desse sistema autoritário que rege aí essa sociedade na qual o Rumata acaba, enfim, se vendo ali, né, durante esse seu estudo de campo, digamos assim. Além disso, uma coisa bastante interessante nessa realidade aqui retratada é que todo esse lugar é regido por uma política que é, digamos assim, a política do medo, né? Uma política que sequestra, tortura e mata em praça pública todos aqueles que contestam ou de alguma maneira se opõem ao regime, direta ou indiretamente. Por isso, uma coisa bastante curiosa é que qualquer envolvimento com as artes e com a ciência, todo tipo de expressão artística e de saber mais organizado, tudo já é aqui motivo mais do que suficiente para que o infrator seja repudiado, perseguido, agredido e morto pela chamada força cinza do Estado ou por membros da própria população civil ali, que também acabam, de certa maneira, servindo a esses interesses inescrupulosos do Estado. Então, existe aqui essa ideia de que qualquer tipo de conhecimento é pernicioso ao governo e aos seus interesses, e por conta disso, qualquer tipo de conhecimento mais organizado deve ser peremptoriamente perseguido e abafado, né? E daí existem alguns trechos que me parecem interessantes e que eu fui destacando ao longo dessa minha leitura, e eu gostaria de compartilhar esses momentos com vocês, porque eu acho que eles têm muito a nos dizer até os dias de hoje. Então, por exemplo, na página 40 é dito o seguinte: se você é inteligente, letrado, questiona ou fala algo em comum, até mesmo se você não bebe álcool, é ameaçado. Qualquer comerciante tem o direito de te perseguir até a morte. Centenas, se não milhares de pessoas estão sendo declaradas fora da lei. São caçadas pelos vigilantes da Força Cinza e enforcadas ao longo das estradas, despidas e de cabeça para baixo. Ontem na minha rua espancaram um velho até a morte só porque descobriram que ele era letrado. Aí na página 87 existe um outro trecho que também me pareceu bastante significativo, em que é dito o seguinte: os letrados iam para a estaca, com pompa e agitação para que todos soubessem. Mas me parece que o trecho mais interessante e que permanece sendo mais atual é aquele que está na página 142, e que diz o seguinte: me parece aqui que, enfim, é preciso prestar bastante atenção a esse trecho, sobretudo. Nenhum Estado pode existir sem ciência, pois será aniquilado pelos vizinhos. Sem artes e cultura em geral, o Estado perde a capacidade de autocrítica, acaba incentivando tendências equivocadas, começa a produzir bajuladores e vilões, cultivar nos cidadãos o consumismo e a prepotência e, por fim, novamente se torna vítima da vizinhança mais sábia. É possível perseguir os letrados, proibir os estudos e as ciências, destruir as artes, porém, cedo ou tarde, terão de se arrepender e, com os dentes rangendo de raiva, liberar o caminho para tudo o que é tão odiado pelos estúpidos
e ignorantes ávidos de poder. E não importa quanto desprezem o conhecimento, aqueles seres medíocres que estão no poder nada poderiam fazer contra a objetividade histórica. Eles até conseguiriam freá-la, mas parar, isso nunca. Desprezando e temendo a ciência, eles inevitavelmente chegariam à necessidade de incentivá-la para continuar no poder. Então veja que o texto, como eu falei, ele permanece bastante atual e ele continua nos dizendo muito, sobretudo em um cenário que é bastante próximo em certos aspectos a isso que nós temos aqui, sobretudo pensando nessa perseguição ideológica. Enfim, todos esses fatores aumentam o clima conspiratório, a desconfiança e o medo da espionagem que rege aqui essa sociedade. Principalmente porque ser espião do governo era vantajoso, já que lhe dava ali algumas regalias, de modo que os espiões e demais aliados do governo são descritos aqui como verdadeiros parasitas sociais. E como se não bastasse tudo isso, Arcanar aqui, que é o nome desse planeta ou desse país, enfim, é descrito como um mundo hostil, atrasado, violento e poluído. Inclusive, a narrativa é bastante sensorial, de modo que você quase consegue sentir o mau cheiro daquele lugar. E existe uma correspondência, uma equivalência entre esse mau cheiro físico e a putrefação social e política daquela realidade, que me fez lembrar daquela célebre frase shakespeariana que diz que existe algo de podre no reino da Dinamarca. Então veja que essa podridão ela é perceptível aqui ao longo da leitura. E no meio disso tudo, a grande figura que representa essa autoridade repressiva é um sujeito chamado Dom Reba, ou algo do tipo, que é uma espécie de secretário-geral que manda até no rei, que é um verdadeiro paspalho, O Reba, então, é um sujeito dos mais desprezíveis e ele não tem nenhuma qualidade ou experiência política, Então, o que torna quase inacreditável o fato dele ter conseguido chegar onde chegou. Mas, enfim, na página 87 ainda, que eu acabei de ler aqui, existe um outro trecho que fala sobre esse sujeito e diz o seguinte: o Reba extinguir os ministérios da educação e do bem-estar, substituindo-os pelo Ministério da Segurança da Coroa. Tirou os já poucos cientistas do primeiro escalão do governo, arruinou definitivamente a economia. Atrás de Hitler estavam os grandes monopólios. Atrás de Dom Reba não havia ninguém. E era óbvio que, no fim das contas, os vigilantes o esmagariam como se faz a uma mosca. Mas ele continuava dirigindo e gerenciando, fazendo um absurdo atrás do outro. Virava-se para sair de qualquer aperto como se não conhecesse nada além da tarefa paranoica de exterminar a cultura. Será que Dom Reba é apenas um malandro burro e sortudo, que não sabe o que quer exatamente, mas que banca o palhaço na frente de todo mundo? Então veja que essa figura quase caricatural aqui do Dom Reba também permanece bastante atual, digamos, E nos mostra que essas figuras autoritárias, de certa maneira, elas sempre parecem muito entre si. Essa falta de originalidade talvez seja uma das grandes questões quando nós pensamos no autoritarismo. Mas, obviamente, o Rumata aqui, ele sendo historiador, ele se recusa a assistir tudo isso de braços cruzados, mas ao mesmo tempo ele sabe que qualquer interferência mais direta pode ter consequências catastróficas naquela realidade. Então, por exemplo, nada garante que tirar aquele líder paranoico e irresponsável do poder não vai levar alguém ainda pior àquela posição, Porque você tirar um líder do poder ali, difamar esse líder, etc e tal, acaba gerando um vazio de poder que faz com que qualquer idiota, qualquer mentecapto, possa ser alçado a essa posição de líder, Que é basicamente o que aconteceu aqui desde 2013, mais ou menos, para cá. É mais ou menos isso que nós viemos observando, de certa maneira, no cenário político brasileiro. Então, por um lado, o Rumata incorre em pequenas interferências nos costumes locais. Então, por exemplo, ele ensina as pessoas que é importante tomar banhos.
né? E ele acaba introduzindo ali a moda do lenço, que as pessoas não usavam antes dele. Mas por outro, esse personagem também vai sempre pensando na possibilidade, por exemplo, de um golpe de Estado ou coisa parecida para poder livrar aquelas pessoas, aquele povo, de uma figura tão abjeta e para poder ver se a história progride ali naquele lugar. É desse impasse, então, que vem o título do livro, porque como ele veio do futuro, o Rumata sabe qual vai ser o destino daquela sociedade, mas ao mesmo tempo ele não deve sair dessa posição de observador que não interfere, como Deus em relação ao nosso livre-arbítrio, teoricamente, né? E isso acaba levando o personagem aqui a uma posição de crise constante, né? Porque você tem ali esse sujeito entrando em contato com todo esse atraso, essa repressão, com esse autoritarismo e com essa violência que acabam fazendo com que o Rumata passe a se questionar cada vez mais sobre o que ainda lhe restou de humano diante de toda aquela realidade, né? Então, ele se pergunta aqui em vários momentos, para onde foi o seu altruísmo? Como é que ele foi se deixando levar pelo personagem de nobre ali e agora acabou se comportando de fato como um daqueles membros da nobreza, né? Então, por ter sido corrompido pelo poder, esse personagem está longe de ser um herói típico ou coisa do tipo. Então, veja que mesmo nisso, ele acaba se distanciando, esse romance aqui, acaba se distanciando dos pressupostos de uma literatura soviética, né? Daquela literatura do primeiro extremo, porque aqui você tinha a imagem do herói muito bem definida. Aqui o Rumata, ele é herói, mas ele não tem atitudes 100% heróicas em todos os momentos. Essa duplicidade do personagem também aparece nas figuras de duas mulheres com quem o Rumata acaba, enfim, tendo algum tipo de relação. A Kira, que representa toda a esperança, a paixão e essa utopia de voltar para a Terra, e a Okana, que é uma figura desagradável, de quem ele quer se distanciar e que acaba lembrando sempre o Rumata daquela realidade social de Arcanar, ou de Arcanar, enfim, porque essa Okana é uma representante da nobreza desse lugar. Além disso, graças a essas hesitações, o personagem é marcado pelo estranhamento, pela insularidade, então ele é quase como se fosse uma ilha ali naquele espaço, porque ao mesmo tempo em que ele sabe que não pertence àquele mundo, o Rumata acaba fazendo parte de tudo aquilo, mesmo que involuntariamente. Então, até que ponto se abster é sinônimo de se manter neutro, imparcial, indiferente ou coisas do tipo, né, que são falácias que a gente escuta com certa frequência, né, essa ideia de que, não, prefiro me abster de certas discussões, etc e tal, como se isso não fosse já tomar uma posição diante daquela realidade que está ali, enfim, o circundando. Então, todas essas questões acabaram me ocorrendo conforme eu fui lendo, né? Além disso, eu pensei bastante, como lutar contra um sistema fazendo parte dele, né? Como se opor a uma ideologia dominante, ou pelo menos a ideologia dos dominantes, né? E isso me fez lembrar bastante daquele texto do Agamben, chamado O Contemporâneo, sobre o qual já falamos em algum momento do passado também, porque naquele texto o Agamben defende que o contemporâneo é aquele que consegue ver a escuridão do próprio tempo e é aquele que consegue se afastar do cotidiano para olhar tudo de maneira um pouco mais consciente, digamos assim. Resta saber então como fazer isso em uma época na qual a escuridão do próprio tempo parece prevalecer, né? E me parece que esse livro aqui nos convida a fazer exatamente esse tipo de exercício reflexivo. Enfim, e é justamente por conta de todas essas discussões que eu recomendo fortemente a leitura. Eu não falei nem de um terço do que se passa aqui nessa narrativa, né? Enfim, eu gostaria de agradecer também a Rádio Londres, que foi quem enviou aqui este exemplar por uma parceria que eu acabei fazendo com eles. Enfim, então fica aqui o meu agradecimento e o meu convite para que vocês entrem em contato com esta obra, certo? Todas as informações sobre a Rádio Londres vão estar disponíveis para vocês aí também
E fica a minha recomendação para você que gosta de distopia, para você que gosta dessa literatura um pouco mais próxima de discussões políticas, para você que gosta de literatura russa, enfim, fica aqui mais um exemplar dentro daquela minha tentativa de me aproximar da literatura produzida ao longo do estabelecimento da União Soviética, que foi uma coisa que eu falei em um momento bem remoto do passado, né? Mas eu não me esqueci daquilo. Enfim, então é isso, vemo-nos em um próximo vídeo e um amplexo.